Hoje eu queria falar sobre um assunto que sempre aparece quando a gente fala de Portugal e é absolutamente inevitável. Normalmente, quando alguém pergunta quais são as dificuldades de viver aqui, todo mundo fala das mesmas coisas. Da dificuldade de emprego, o custo da habitação, tá tudo muito caro, o aluguel é muito caro, tem que pensar muito antes de vir, etc. E eu vim aqui abordar esse assunto de uma forma um pouco diferente, evitar essa repetição, esse mais do mesmo. Não é que essas coisas realmente não sejam verdade, é claro que elas são, mas já tem muita gente falando sobre isso por aí. E eu queria dar o meu ponto de vista sob a minha perspectiva, né? Minha perspectiva ela é um pouco diferente de muitas pessoas, até por isso ela é a minha perspectiva. Eu sou empreendedora, eu sou mãe solo, eu empreendo já aqui há alguns anos, 8 anos de Portugal, legalmente, mãe solo, né? E não tão recentemente assim eu enfrentei a obra da minha casa sozinha, sem a ajuda financeira do banco e tendo que economizar. E isso me deu uma perspectiva muito ampla e muito diferente de muitas coisas aqui. Então hoje eu queria compartilhar algumas dessas experiências aqui, não como uma crítica. E é claro que eu tenho aqui muito respeito, é uma diferença cultural, é uma diferença total de modo de vida, de enxergar a vida. Nós estamos aqui para respeitar a cultura, para respeitar o modo de vida e tentar nos adaptar. Mas isso não torna as dificuldades e algumas diferenças muito gritantes e muito importantes que eu acho que vale a pena serem lembradas e serem destacadas aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o tempo das coisas. Da mesma forma que o ritmo da vida aqui ele é diferente e por isso é muito agradável, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Uma das coisas que também me marca muito aqui é que a gente está muito acostumado no Brasil a resolver tudo muito rápido, né? Você precisa de um serviço, muitos lugares, aliás, todos que eu conheço, você desce, tem uma loja, você resolve, ou você manda uma mensagem, ou você entra no Google, chama, liga, a pessoa vem, se ela não vem no mesmo dia, ela vem no dia seguinte. Isso aqui rende. Não funciona assim. Os orçamentos demoram. As respostas demoram, os serviços demoram. Nesse momento eu estou aguardando um móvel aqui para a casa de banho, para o banheiro da minha filha. E a encomenda chega daqui a 3, 4 semanas. Depois eu tenho que agendar a instalação. Talvez, com sorte, segundo a senhora da loja, em 2, 3 semanas eu consiga a instalação. Ou seja, é diferente. E isso é muito complicado, mesmo para quem está aqui há muito tempo e porque a gente inevitavelmente compara, não é, com a rapidez que a gente tem no Brasil para resolver problemas e atendimento e serviço. Por exemplo, também na minha loja, eu preciso de um serralheiro para construir estruturas e a dificuldade é imensa, porque todos você tem que ir pessoalmente. Aí eles dizem que vão te fazer um orçamento, aí você liga, e você tenta, e você insiste, e aí nada. Você tem que voltar lá pessoalmente, conseguiu calcular o preço para você. As coisas aqui elas funcionam muito no pessoalmente. Isso dificulta realmente bastante. Recentemente também eu fui pedir um orçamento também para minha loja e a moça me respondeu 3 semanas depois. E olha que é uma empresa grande, boa, e eu não mandei uma mensagem, eu mandei diversas, sobre diversos meios de comunicação. A resposta foi: vou mandar para o meu marido fazer o orçamento. Pronto, obviamente eu não vou receber esse orçamento nunca. É isso. Faz parte de uma cultura onde as coisas são menos urgentes, não tem esse estresse e essa correria, mas em termos do consumidor é algo que exige adaptação. A continuação disso, e que caminha junto com essa questão, é que em Portugal tudo é muito analógico. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui há 8 anos atrás, não existia um ser humano que tivesse um WhatsApp. Todas as pessoas só trabalhavam com ligação ou com SMS. E foi muito difícil eu me adaptar a isso, porque eu vinha de uma vida de cerimonialista, decoradora, em que eu resolvia absolutamente tudo por e-mail e WhatsApp há muitos anos. Então, eu chegar aqui e não conseguir nada disso foi muito difícil. Mesmo no início do meu negócio, a gente está falando de 3 anos atrás, falava, não, a gente tem uma página no Instagram. Instagram, eu não tenho isso não. As pessoas só tinham Facebook. O Instagram chegou a fórceps mesmo, porque é isso, o brasileiro consome muito Instagram e, enfim, as referências visuais foram muito para o Instagram, os anúncios foram muito para o Instagram, as empresas
E com isso a população foi se adaptando. Mas os grupos de Facebook aqui ainda são muito fortes. Isso também é uma coisa que hoje as pessoas já usam e já estão adaptadas, mas imagina, eu uso o WhatsApp desde 2011, eu acho, no Brasil. Diferenças culturais. Aqui ainda existe muito papel para tudo. Burocracia, assinatura, formulário. Essa semana, uma nova empresa de logística entrou em contato para ser minha parceira na minha empresa. E eu falei, olha, ótimo, os preços eram bons, e me ligou e depois mandou um e-mail. Demorei 5 dias para lembrar que tinha aquilo no meu e-mail. Eu fui no meu e-mail, peguei, imprimi o formulário, preenchi. Depois ele me mandou um outro formulário e preenchi de novo. Quando eu vi, eram exatamente os mesmos dados, só mudava o formato e o jeito. E aí ele me ligou, olha, eu não recebi. Eu falei, não, eu mandei ontem pro senhor. Eu falei assim, eu consigo te mandar isso pro WhatsApp? E aí ele falou, pode. Aí eu falei, inclusive, os 2 formulários que o senhor me mandou, eles são exatamente iguais. Só muda mesmo o formato, porque eles têm os mesmos dados. Mas não tem problema, eu preenchi os 2 e assinei os 2. É assim que funciona, não adianta, e pronto. Depois ele me deu o WhatsApp dele e agora eu mandei tudo pro WhatsApp, que obviamente foi tudo muito mais rápido. Espero que a nossa comunicação vá pelo WhatsApp. Então, tudo que a gente resolveria em muitos minutos com o telefone na palma da mão, aqui ainda exige muito documento, imprimir e assinar. A gente não consegue agendar, fazer muita coisa online. Tudo a gente tem que ir ali pessoalmente ou na base ainda do papel. E isso incomoda os próprios portugueses, né? Eu acho que até tem algumas piadas aqui sobre o papel. E no dia a dia isso, sem dúvida, é muito cansativo, porque coisas que a gente pode resolver rápido, a gente acaba fazendo voltas e mais voltas para poder resolver. Uma experiência minha, muito pessoal, como eu falei, foi aqui na minha casa, né? Eu fui fazer uma obra, era para ser uma obra relativamente rápida, 3, 4 meses, e acabou demorando 1 ano e meio. E muitas coisas eu nem consegui fazer porque eu simplesmente cansei e desisti, né? Os orçamentos são muito altos, muito caros, proporcionalmente ao que a gente fatura aqui, o que a gente ganha. Tudo é muito difícil, mas é muito comum, muito mesmo, os pedreiros serem tão procurados que as pessoas entram na fila por aquele pedreiro. Então, por exemplo, o meu vizinho aqui, que tinha uma ruína do lado da minha casa, entrou na fila e ficou 2 anos e meio esperando o pedreiro. Realmente fez a obra, mas ele entrou na fila do pedreiro. Eu tenho também uma outra menina mãe lá na escola da Valentina e ela também tá na fila do pedreiro. Eu acho isso extremamente engraçado, porque eu não tenho paciência para isso. E a reforma também é muito cara. Então, os valores são extremamente altos, perto do que a gente ganha. Qualquer pessoa que entra aqui fala em 700, 800, 1.000 euros, como se fosse super fácil, super simples. E a verdade é que para a gente ganhar os 1.000 euros é totalmente diferente. E isso também acaba levando por um outro lado interessante, que é o próximo ponto. Mas, enfim, com relação à obra, é isso. Poucos profissionais, extremamente caros, né? Os prazos são muito longos. Para fazer um pequeno muro aqui na minha casa, pequeno mesmo, 3 fileiras de tijolo, eu recebi entre 350 e 2.000 euros. Então, assim, você pede o primeiro, é muito cansativo, sabe? E aí você pede orçamento, às vezes a pessoa nunca te dá resposta, diz que vai vir. Eles vêm, esse é o mais curioso, eles vêm fazer o orçamento, mas muitas vezes ele nunca te manda o orçamento. Então a gente tem uma oferta muito maior no Brasil e parece que é muito mais palpável a gente conseguir construir e reformar. Outra indicação aqui, ela rola de uma forma muito mais travada, porque ninguém quer botar o seu nome, a sua moral ali, né, em risco, se indicar um profissional ruim, e tá muito mais formal, muda completamente a dinâmica aqui, né? E aí isso leva para o próximo item que eu falei, que é que o volume de dinheiro aqui, gente, ele é totalmente diferente. Quer ver uma coisa muito engraçada? É quando aparece para mim uns anúncios no Instagram falando assim, compre o seu imóvel no Brasil por apenas 10.000 euros de entrada. Eu olho e falo assim, gente, vocês têm a noção de que é ganhar 10.000 euros aqui, sobrar 10.000 euros para você poder comprar um imóvel? 10.000 euros aqui é muito dinheiro. O volume do dinheiro aqui, ele funciona de uma forma totalmente diferente. A começar pelo ordenado mínimo, pelo salário mínimo, abaixo dos 1.000 euros, né? E famílias inteiras vivem disso. Você pensa que, mas são 1.000 euros. Sim, mas 1.000 euros com a renda, né? Aí vamos falar um pouco disso, 600, 700, 800 euros de renda, não sobra muito para você sobreviver. Imagina que duas pessoas adultas numa família trabalhando faturem, digamos, 1.600, 1.700, 1.800 euros, que seja 2.000, ainda assim sobra pouco. Então você pensa que
a maioria esmagadora da população recebe ordenado mínimo e como que elas juntam 10 mil euros. Seria engraçado, se não fosse trágico, ver as propagandas de imóveis do Brasil aqui dizendo que são apenas 600 euros de parcela, como se 600 euros sobrando no mês fosse algo totalmente possível e factível para a maioria das pessoas, né? Sejam elas brasileiras ou não. Gerar dinheiro aqui é muito mais difícil, como eu falei, maioria esmagadora da população recebe ordenado mínimo ou pouco acima disso. Uma faixa muito pequena da porcentagem da população recebe realmente salários muito superiores. O poder de compra é muito limitado aqui, né? No Brasil também a gente tem uma informalidade dos serviços muito maior. É muito mais gente, então a gente tem do camelô ao cara que faz o brigadeiro em casa, a pessoa que faz o salgadinho, o eletricista que é Uber, e tudo gira muito na informalidade do Brasil. Não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, é como é. Né? A gente tem muitas... qualquer pessoa abre uma lojinha dentro da sua casa, abre a porta da garagem e vira um bar, compra uma máquina de sorvete e coloca o sorvete para vender ali, pega um isopor e sai para vender na rua, né? E aqui não existe. Um exemplo clássico é que aqui nas praias a gente não tem nada vendendo na areia. Não tem um ambulante. Quando tem, é uma sorte imensa achar uma pessoa vendendo. E ela vende sempre a mesma coisa, que chama as bolas de Berlim, que são os nossos sonhos recheados no Brasil. Mas não tem a empadinha, não tem o sanduíche natural, não tem a caipirinha, não tem o espetinho de camarão, nada disso. E é isso, a informalidade aqui, ela não existe praticamente. Agora, com muitos brasileiros e imigrantes, a coisa começa a ter, você já vê muita gente trabalhando em casa, fazendo uma renda extra de casa, para complementar a renda, mas a pessoa tem que trabalhar durante a semana em algum outro emprego mais formal, porque é normal as pessoas exigirem mais formalidade, uma estrutura maior. Se eu vou comprar alguma coisa com você, onde é que está a sua loja, o ponto físico, né? Aos poucos isso está mudando bastante, confesso que sim, já mudou, já evoluímos muito, mas ainda temos essa estrutura. A realidade aqui para você tanto ganhar dinheiro quanto juntar dinheiro é muito diferente, os volumes são muito menores. Então, e definitivamente, Portugal não é um lugar para você fazer dinheiro. O Brasil é um lugar para fazer dinheiro. Aqui a gente tem outras qualidades, outras características, que eu também já falei em outros vídeos. Outro ponto também, que eu só fui entender vivendo aqui, é empreender, né? Empreender é muito diferente daqui, do Brasil, como eu falei anteriormente. Primeiro, pela informalidade do mercado brasileiro. A minha empresa aqui, que anda bem, com seus meses, né? Como toda boa empreendedora, com seus meses altos e baixos, que eu tive que aprender como lidar. Mas uma dica rápida, se eu posso pensar em uma única dica para você que está vindo para cá com a intenção de empreender, não empreenda de cara. Eu sei que muita gente vem já com uma ideia de que eu vou abrir um negócio, mas calma, porque o mercado aqui ele é muito diferente do Brasil e eu já vi gente perder tudo porque chegou aqui já comprando loja, já arrendando restaurante. Não, porque aqui não tem comida brasileira, eu vou botar um restaurante brasileiro e não sei o que. Não é assim, é devagar. Aliás, eu tenho toda a certeza do mundo que o meu negócio só deu certo porque eu já estava aqui há 3 anos e meio e eu conseguia já entender um pouco mais do perfil do consumidor daqui, de como funcionam as coisas aqui, para que eu pudesse estruturar o meu negócio de forma que ele conversasse bem com a cultura e com as pessoas aqui. E sobre preconceito, para finalizar, né? Muito normal hoje, mesmo em vídeos que a gente não faz críticas abertas, virem as pessoas e mandarem, né, a gente voltar para o nosso país, reclamarem do nosso sotaque e, enfim, e falarem mal mesmo da gente abertamente. Eu confesso que isso incomoda muito, principalmente quando você tá legal, quando você gera empregos como eu, um novo mercado para o país, como eu trouxe, né? E quando você paga os seus impostos, você paga a segurança social, eu pago impostos, eu pago toda a minha vida aqui. Então, o preconceito ele existe contra o brasileiro, contra o imigrante em si, não só o brasileiro. Sim, ele existe, mas eu não sinto ele no dia a dia. Eu sinto ele muito nas redes sociais, nos bastidores, no off. Aqui as pessoas vêm e comentam e destilam o seu ódio e a sua raiva. E, enfim, isso a gente vê muito nos comentários aqui,
Mas eu acredito que isso é uma minoria. Claro, né? A minha experiência aqui, dificilmente, acho que talvez uma vez ou duas eu escutei alguma coisa do tipo volta para sua terra ou qualquer comentário assim mais preconceituoso. As pessoas não têm essa coragem de falar, elas podem pensar, mas no dia a dia a gente não sente. Na minha prática aqui no convívio com os meus vizinhos, com os meus clientes, no meu dia a dia no supermercado, nunca que eu me lembre, nunca passei por nada disso e a minha experiência aqui é sempre muito positiva. Talvez essa questão da gente não falar o português daqui, com o sotaque daqui, seja uma questão para algumas pessoas, de vez em quando a gente escuta assim uma piadinha e tal, mas eu falo, olha, eu acho que se eu falasse com português daqui, eu teria um sotaque tão ridículo que você ia falar, pelo amor de Deus, para de tentar ser portuguesa. Então, acho que não existe um caminho correto aqui, né? É claro, a gente adapta as palavras. Aqui eu falo com o meu português carioquês mesmo. Quem não gostar, olha, lamento. Nasci no Rio de Janeiro e amo o Rio de Janeiro, apesar dos seus problemas. E é isso, essas vozes mais agressivas hoje em dia, elas estão sem dúvida na internet, não estão tão aqui no dia a dia. Em termos de escola, também sei a gente escuta falar de muitas questões, mas, de novo, aqui conosco, na nossa vida, e a gente nunca passou nada desse tipo. E essa curiosidade do porquê a Valentina não fala o português daqui, apesar dela ter aprendido a falar aqui, é mesmo uma curiosidade, é uma opção dela, eu acho que é como ela se sente confortável. E eu também insisto para ela falar mais como os locais, não é? De novo, ela aprendeu a falar aqui, tá? Ela tem 9 anos e desde 1 ano ela está aqui, mas eu digo que ela é um caso científico a ser estudado. Eu tento respeitar isso. Depois de 8 anos vivendo aqui, eu continuo achando que morar fora é uma experiência muito rica. Também é importante a gente falar das coisas reais aqui do dia a dia. E essas são coisas que a gente só descobre com o tempo e com algumas experiências particulares, como as que eu tentei listar aqui, né? Porque a gente vivia num país, não é só sobre a paisagem bonita, sobre a qualidade de vida, sobre a segurança, né? É também aprender a lidar com uma nova cultura, com um ritmo diferente, com desafios, com formas de ver a vida diferente, formas de encarar o seu próprio negócio de maneiras diferentes, né? Acho que não é um fator decisivo se você vai vir ou não por conta desses pequenos pormenores, mas sem dúvida é uma curiosidade, tá? Qual dessas coisas que eu contei aqui que mais te surpreendeu, que você não sabia que você passava aqui em Portugal? E se você ainda pensa em vir para cá, qual dessas realidades você não imaginava que existia? Conta aqui nos comentários, eu tento responder a todo mundo. Eu espero que você curta esse vídeo e até o próximo. E se você quiser me seguir no Instagram, meu @canal no mundo, também tem um podcast que chama Seja Mais com Menos no Spotify. E ele tem lá muitas reflexões, quase terapêuticas, sobre a minha vida, se você quiser me conhecer melhor, fora desse cenário, Brasil, Portugal e tudo mais. Tá bem? Tchau, tchau!